Fala pessoal do nono ano do Padre Américo, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos acompanham independente do horário. É o professor Lucas aqui falando, né? A componente curricular e História. Estamos falando um pouco aí Idade Média, Idade Moderna, Iluminismo, Liberalismo Econômico, né? São matérias bem interessantes, né? Eu separei aqui, pessoal, um resumo básico, porque nós estamos falando a respeito do PET, né, da primeira semana, para correção, e nada melhor do que a gente fazer uma leve explicação aí para vocês ficarem cientes. Bacana, pessoal? Simbora. Semana 1, a unidade temática, né? O mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Esse antigo regime, né, nada mais é que da Idade Média, o feudalismo / absolutismo, né? Vamos lá. Quando a gente fala sobre esses dois, né, o que gerou essa crise, nada mais é do que o iluminismo / liberalismo, né, um que permitiu o outro, né? Vamos lá. Durante essa Idade Média, esse período que se estendeu do século V até o século XV, então, portanto, cerca de 1000 anos, houve um grande processo de ruralização. As pessoas haviam deixado as cidades e ido para o interior, para os campos da Europa, né? E lá eles criaram uma relação muito servil com aqueles senhores, os donos dos grandes latifúndios, né? Era aquela relação de vassalagem e sucerano, né? Vassalo e o sucerano. E essa forma das pessoas, né, ter esse trabalho servil, de servirem àquele senhor, né, criou-se os feudos, né? Cada feudo produzia alguma coisa. O comércio teve uma queda muito grande, né? Não é que ele tenha desaparecido, não havia mais comércio na Europa, portanto, havia, mas caiu bastante. As cidades ficaram mais vazias, né? Os campos ganharam maior importância, tá? Eu tô aqui com o meu script, né? Eu tô lendo aqui, eu vou seguindo ele, ok? Né? E o fato de haver, né, esses feudos fez com que o poder do rei ele diminuísse também, né? O rei foi mais que uma figura simbólica, porque quem realmente tinha o poder, detinha o poder, eram os nobres, os donos das terras, beleza? E também quem exercia grande poder naquele período, né? A gente está falando aí do século XIV, do século XII, XIII, XIV, XV, por que não? Era a igreja, né? Através do seu clero. Eles exerciam forte influência na sociedade, controlando a produção científica, né? E fazendo com que as pessoas tivessem uma visão mais teocêntrica, né? E é uma coisa, né, que os iluministas iriam batalhar contra com muita força, beleza? E já nesse período também, né, do final da Idade Média, houve alguns problemas também climáticos na Europa, fazendo com que a colheita não fosse bacana, não foi legal, né? A peste negra, pessoas passando fome. Então, assim, houve como é que eu posso dizer? Uma desordem, né, para aquele pessoal, né? Em relação à peste negra, né, há uma estimativa de cerca de 1/3 da população europeia tenha falecido, né, tenha vindo a óbito, né? Então, com isso, né, com o tempo, fez com que as pessoas começassem a deixar os campos e voltassem para a cidade, né, gerando uma crise no campo, né? Esse êxodo rural, né, fez fortalecer as cidades europeias, fortalecendo as cidades, né? Fortalecendo assim aos poucos os burgos, né? Esses centros de compras, eles ficavam um pouco mais ali ao redor das cidades, né? Daí os burgos e as pessoas que os compunham, burguesia, né? Pessoas voltadas para o comércio. Que mais? Esse aumento populacional nas cidades fez com que o poder, né,
O rei começasse a voltar a ter aquele poder de outrora, né? Esse poder um pouco mais absoluto, né? E nisso a gente falou dos burgos e burgueses, o que mais? Rotas comerciais começavam a ganhar mais importância, as especiarias, né? A troca monetária, as feiras permanentes, né? Principalmente naquelas cidades italianas que eram tipo um centro, né, em que as pessoas buscavam, né, fazer as trocas, compras, né, os artesãos também começaram a ganhar grande importância, né, uma nova visão de mundo acontecia nesse momento, né. Que mais? Eu escrevi aqui o processo de monetarização, então foi importante, né? As trocas comerciais, né? A ampliação da produção, né? As pessoas buscavam mais o que? As moedas, o dinheiro, então que um aumento maior de produção e também, por que não, aumento populacional. Precisava o quê? De uma revolução de técnicas agrícolas. De certa forma, pessoal, a gente utiliza essa palavra renascimento, né? O mundo deixava de ter uma visão só teocêntrica, né? De ficar focado só naquele pedaço de terra servindo, né, ao seu nobre senhor. Eles tinham ampliavam seus horizontes de estudo, de visão de mundo, né? Cidades começavam a ganhar maior importância, a troca comercial, beleza? E aqui, ó, esse absolutismo, o rei, né, é o centro, é o poder, né, detém, ele pode julgar, fazer as leis, né, é como se fossem os três poderes, né? Ele julgava, ele elaborava as leis, ele era o rei, ele governava, né? E isso, além do luxo do clero, incomodava os pensadores daquela época, como John Locke, o inglês, praticamente um dos primeiros deles, entre outros, como eu escrevi aqui dois nomes interessantes, porque nas perguntas do PET eles são citados, como Montesquieu e Voltaire, ok? Esses pensadores que já tinham uma visão de mundo diferente não concordavam com essa prática, né? E daí, né, eles buscavam, através de ideias, né, mudar esta realidade. Daí surgiu o iluminismo. Escrevi aqui rapidinho, ó, um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo, né, das ideias na Europa durante o século XVIII, né? E nisso o que acontece? Várias pessoas de várias áreas, né, buscavam mudar esse quadro, né? Nós vimos de um longo período teocêntrico, uma visão, né, que somente Deus faz, Deus manda, Deus pode, Deus manda e tal. Não vou entrar nesse mérito, né? Apenas para vocês terem uma ideia. Mas cientistas de diversas áreas passaram a pesquisar sobre as leis do universo, né? Com o objetivo de desmistificar a interferência divina na natureza, né? Outros procuravam contribuir com estudos do campo da política e das leis, tentando construir uma sociedade mais racional, tendo o homem como centro de tudo, né? Buscar a racionalidade, poder explicar as coisas. Por que chove? Por que faz sol? Por que existem estações do ano, né? Por que tem o eclipse, né? Não é porque Deus mandou, né? Choveu e teve enchente, a culpa é de Deus, né? É entender que o homem é responsável pelas suas ações. O iluminismo, jogar luzes, né? Ele usa uma forma muito pejorativa sobre essa fase do período, né, do tempo, que seria a idade das trevas, como se não tivesse ouvido nenhum avanço ou técnica rural ou cultural. Houve sim, né? É apenas uma forma pejorativa que o pessoal usa, ok? Então lá, em oposição ao absolutismo que dominava a Europa, pensadores defendiam o uso da ciência e da razão, assim como maior liberdade nos campos da política e economia. Daí esse liberalismo, né? Permitir o que? Essas trocas comerciais, né? Sem tanta interferência do Estado, uma maior liberdade para as pessoas, para os trabalhadores. Beleza, galera? Vamos corrigir então as atividades lá do PET, semana número 1. Estamos agora em março de
2021. O Iluminismo, ou Ilustração, foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. Eu sou rei, eu sei, eu mando, eu posso, né? Todo o poder centra em mim, né? Esse seria o absolutismo. Então, a galera queria mudar isso aí. Era a hora de repartir esses poderes. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia... Nós temos aí 4 alternativas, né? Vamos lá. Na limitação do poder real através da constituição das leis municipais, né? Seria bem complicado, né? Através de uma lei municipal, você trabalhar, né? Você limitar esse poder real. Meio complicado isso aí. Vamos para a letra C, rapidinho. Na criação de uma assembleia de notáveis, cuja função seria fiscalizar o poder do rei, né? Meu celular está aqui na frente tampando. Evitando os abusos. Também não, está meio complicado isso aí. A criação de uma assembleia de notáveis seria como se fosse um parlamento na época. Não, ainda não. Não foi o momento, né? No fim da figura do monarca e substituído por uma democracia direta eleita por sufrágio universal. Os iluministas, eles ainda não viam, eles não queriam o fim da monarquia, eles não tinham esse problema. O que eles não queriam era o excesso de poder em cima de uma pessoa só. Então vamos para a letra B. Na divisão desse poder absoluto em 3 ramos distintos, interligados no executivo, legislativo e judiciário, onde cada um age como contrapeso do outro, serve como fiscalizar, né? Isso é importante, né? Todos unidos trabalhando juntos em prol do bem-estar das pessoas, né? Vamos para o número 2. Em tese, Montesquieu defende a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um rei absolutista. Essa afirmação está correta? Justifica a sua resposta. Mais uma vez, foi citado na explicação. Montesquieu, ele era um dos iluministas, era um dos que não concordavam com a forma de governo que era exercido pelo rei, né? Montesquieu, sim, eu escrevi aqui também no meu super resumo. Montesquieu é de 1689 e faleceu em 1755. Foi um filósofo e escritor francês, grande teórico da doutrina, que veio a ser a separação dos 3 poderes, né? Do executivo, legislativo, judiciário, né? Cada setor independente e fiscal dos 2. Montesquieu foi autor da obra mais destacada, né? O Espírito das Leis, de 1748. E vamos agora, então... só respondendo a pergunta, então, a afirmação está correta? Não está correta. Está errada. Errou! Beleza? Partiu o número 3. Vamos lá. Evelyn Beatrice Hall, 1858-1956, biógrafa de Voltaire. Voltaire também foi um dos filósofos, né, iluministas. Resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. A frase expressa um dos ideais do iluminismo como liberdade de expressão. Interessante. Divisão dos poderes era uma das formas que eles pensavam, com certeza, né? Preponderância da ciência e valor da educação. O iluminismo pregava os 4. Interessante. Mas, de acordo com esse exemplo dado na pergunta, né? Olha lá. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então, o que você tem a liberdade de expressão. Pessoal, é isso aí, corrigido o PET da semana número 1. Vamos continuar os nossos estudos. Contem comigo para o que der e vier, beleza? História muito interessante, muito legal. Bons estudos, um abraço e até a próxima. Fui!